podcast Cinema Aventura. Começando mais um podcast Cinema Aventura, o seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western, da biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes do cinema, quinzenalmente nos agregadores de podcast, Anchor, Spotify, Google Podcasts. Se você estiver acompanhando no Spotify, por favor, dê as suas estrelinhas aí que vai estar ajudando demais a gente. Nós temos um canal no YouTube com edições especiais aos sábados e um perfil no Instagram. E hoje a pauta simplesmente é um dos melhores filmes já feitos. A gente vai falar de um clássico gigantesco chamado Sete Samurais, dirigido por Akira Kurosawa, lançado em 1954. Então temos aí 70 anos desse clássico aí. E para falar desse grande filme, eu sou Marcos Damiani Lobo. Eles me ajudando a combaterem os bandidos. Leandro Tonello. Opa, falar desse clássico aí, lembrar que uma alma sem respeito é a morada em ruínas. Deve ser demolida para construir uma nova. Olha só, né? E retornando aqui ao Cinema Aventura, também para combater bandidos, ele, como foi dito antes, Rafael Ranieri. Muito obrigado pelo convite e acredito que eu tenha voltado aqui porque vocês também acham que todo homem possui a sua própria virtude. Não sei qual é a minha, mas espero contribuir mais uma vez para o Dileto Podcast. Nós vamos começar esse papo aqui. Assim, eu acho que se fizesse um programa só eu e o Leandro, só eu e o Rafael, ou só os dois aí, daria um programa, porque a gente ama demais esse filme aí. E para vocês terem a primeira vez que eu assisti esse filme, gente, eu assisti num Réveillon. Caramba, velho. No meio da festa, dropou a festa. Não tinha festa, eu fiquei em casa. Bom, então festa. menos mal, né? Porque ia ser foda. Festa rolando, o cara 3h30 na frente da TV. Francamente, um Réveillon com 7 samurais é melhor do que praticamente todos os últimos Réveillons que eu passei na vida. São difíceis, hein? E assim, então eu acho que é interessante a gente colocar aqui na pauta, aqui na nossa largada aqui, que assim, os filmes samurais sempre tiveram ali no cinema japonês, teve muita coisa que foi feita antes, mas eu acho que o Kurosawa gostava daqueles filmes e tudo, mas faltava alguma coisa, aquele apuro mais caprichado na ação, né? Uma coisa assim, ele achava tudo meio genérico assim e tal, e a gente tem que lembrar também que no período em que ele começou a fazer esses filmes, né? Não só ele, mas outros diretores também, o samurai tava uma figura meio, né? Porque o samurai, vamos ser sinceros, a gente gosta tudo, né? Daquela coisa toda, do glamour, né? Daquela coisa toda, mas é um personagem muito elitista. Uhum. Não é qualquer um que pode ser samurai, ou muito menos casar com samurai, que até é representado isso no filme. Sim. Então, assim, ele representava assim, uma coisa que naquele pós-guerra, novamente a gente falando de um filme do pós-guerra, que de certa forma, até não sei se foi uma intenção muito grande, no início não, a gente vai ver aqui que no início não era na verdade um roteiro que era para ser feito a história de um dia de um samurai, né? Uhum. Contar um dia inteiro do cara, desde a hora que ele acorda e vai pra Fortaleza, aí ele faz uma cagada lá, que aí ele volta para casa e faz um seppuku. E não é esse o caso. Eles foram fazendo o roteiro a 3 mãos, né? Então eles foram fazendo pesquisas e tal. O produtor acabou encontrando uma história de samurais que acabam defendendo, né? Acabam defendendo agricultores ali. Aí o roteiro já estava no meio do caminho, colocaram essa ideia, era para ser os 6 samurais, não era nem para ser 7. 7. Né? Então, assim, então a coisa foi sendo construída aos poucos. Uhum. Então aquela figura do samurai, nos anos 40, estava meio apagada assim, do cinema japonês. E a gente entra para os anos 50, que talvez seja a era de ouro aí do cinema japonês, porque a gente tem talvez os melhores diretores japoneses fazendo seus melhores trabalhos, né? O Ozu, Mizoguchi, Mikio Naruse, fora outros, né, que estavam ali caminhando junto. Entrou também o pessoal da novela vague japonês, começou também a trabalhar nos anos 50, então dá pra gente falar que é um dos grandes cinemas dos anos 50, né? Se não for o melhor. Eu quero jogar polêmica nessa. Uhum. Então,
Gostaria que vocês falassem um pouco aí do cinema japonês desse período aí. Não, e desglamorizar um pouco, né? Porque é o que você falou, cara, eu acho que pegava muito do teatro, aquela coisa meio do código de honra, etc. Por mais que os filmes do Ozu, Kurosawa ainda mostrem alguns samurais honrados, mostra um lado mais podrão, assim, cara, esse filme mesmo, tá ligado? E não só dos samurais, mas, por exemplo, do povo do vilarejo também. O pessoal não é bonzinho, tá ligado? Eles precisavam de auxílio ali, e a gente vai comentar mais sobre o filme a respeito disso, né? Mas é interessante ver essa reformulação, assim, um pouco, saindo um pouco daquela visão do teatro, né, que já estava meio gasta, e indo para uma coisa mais, entre aspas, ali, né, mais realista e tentando desglamorizar um pouco, né? A analogia específica que eu quero fazer aqui é em relação ao cinema, em relação à figura do cowboy no cinema e a figura do samurai no cinema. O samurai, ele é uma figura assim, folclórica, mítica, nesse momento, no século XX, no Japão, né? Ele é um eco do passado. Lembrando que a figura do samurai, ela cai em completo desuso até por questões legais, e ela vai se extinguindo até sumir de uma vez a partir de 1868, quando ocorre a chamada restauração Meiji, que é quando acaba o shogunato Tokugawa e se instaura novamente o poder do imperador, e o Japão ele passa a se modernizar, mas no caminho de uma nação imperialista, proto-fascista, que é o que a gente viria a conhecer nas décadas posteriores e tudo mais. Nesse período, a figura do samurai ela é resgatada como a figura do homem austero, a figura do ideário masculino japonês, o guerreiro abnegado que está disposto a dar a sua vida em nome do senhor e do clã, do feudo, né? Clãs feudos haviam sido abolidos, lógico, no Japão imperial do século XX, mas a moral daquela figura ainda era louvada. E aí a gente precisa, para não ficar dando aula de história aqui, aí o que acontece é o que todo mundo sabe, a Segunda Guerra. A gente sabe onde o Japão se posicionou na Segunda Guerra. E o fiasco do Japão imperial na Segunda Guerra faz com que aqueles valores sejam questionados. É engraçado porque a gente fala assim dos Sete Samurais agora, e o programa que nós três gravamos juntos imediatamente anterior, que foi o dos Nibelungos, a gente acaba entrando é quase um paralelo, né? Porque aqueles autores que a gente mencionou, né, o Fritz Lang, caras como Wagner, resgataram aqueles mitos germânicos e tentaram refigurar eles para a ideia de uma nação germânica, e depois essas ideias foram cooptadas por um fascista maluco, e exatamente porque esse fascista maluco felizmente foi derrotado, essas ideias passam a ser questionadas e elas passam a ser colocadas sob uma lupa crítica, né, do tipo, olha o que esse tipo de ideário utópico, essa fantasia de poder, o tipo de influência que ela exerce sobre os homens. E a figura do samurai, a gente consegue colocar ela ali mais ou menos no mesmo patamar. E em relação ao cinema, acontecia mais ou menos o que acontecia com a figura do cowboy na primeira metade do século XX no cinema americano, em que a figura do cowboy era aquela figura, né, muito bem resumida a gente pensa nisso, a gente pensa no John Wayne, que é aquela coisa do homem austero, o homem sério, aquele cara que sabe tudo, faz tudo, entendeu? Ele vai ensinar o menininho a nadar e joga ele no rio, porque um homem tem que aprender a nadar sozinho. E é isso, né? É essa figura máscula do cowboy. E aí, é engraçado porque, analogamente, quando a guerra acaba, essas figuras másculas, que são figuras violentas, né, tanto o cowboy, quanto o samurai, quanto o guerreiro mítico, germânico, né, para lembrar o que a gente acabou de falar, essas figuras são colocadas, como eu disse, debaixo de uma lupa bastante crítica. E a gente tem esse período em que o cowboy nos Estados Unidos, ele cai em desuso, né? A gente tem aí durante os anos 50 meio que um hiato
até começar os anos 60, quando a gente tem os western spaghetti e aquele cowboy revisto tomando o cinema. E por que essa é uma história interessante? Porque aqui a gente está falando, quando a gente fala de Kurosawa, a gente fala de um pouco de um processo de retroalimentação. Porque Kurosawa era um grande fã do cinema estadunidense, ele buscava muito de algumas influências ali, e ele conhecia muito bem os western. E um pouco da influência estética que ele teve para pensar, por exemplo, filmes como Sete Samurais, Yojimbo, vem do western americano. Só que por que esses filmes são tão revolucionários, e a gente vai debater por quê, diretores estadunidenses e ao redor do mundo vão buscar influência neles. E muito do western revisionista americano bebe da fonte do cinema, a expressão, né, correta, por assim dizer, só para compartilhar com o amigo ouvinte, seria o Chambará de Daigeki, né? São esses filmes que vão influenciar posteriormente cineastas americanos, filmes de caras como o Kurosawa. Agora, esse contexto histórico... Ô, Rafa, e só um detalhe. É curioso que a grande inspiração dele foi o John Ford, que tá nesse expoente do western do cara macho, do cara, né? Exato, aquele contexto do western do cowboy invencível, né? Uhum. Só que aí a gente precisa levar em consideração, de novo, o contexto do pós-guerra. Porque o contexto do pós-guerra faz cair por terra essa figura invencível do samurai, do cowboy, etc. Kurosawa, ele era um sujeito politicamente muito consciente, né, e politicamente muito crítico da situação do Japão imperial pré-guerra e da situação do Japão pós-guerra, que ele entende, obviamente, da maneira correta, como uma extensão das decisões e posições do Japão durante esse período imperial. Então, tem caras que participaram desse processo de transição, né, ali do cinema japonês dos anos 20 e 30, que já era magnífico, que já era maravilhoso, né, para o cinema do Japão dos anos 50, até porque, aí eu já não lembro qual de vocês dois mencionou, o cinema dos anos 20 e 30 no Japão, ele era profundamente influenciado por aquelas modalidades de teatro clássico japonês, que são os teatros no e kabuki. Né? Inclusive, muito daquele aspecto contemplativo, daquelas câmeras estáticas, da valorização da construção do ambiente e da tensão através de uma continuidade, vem muito desses teatros. E o Kurosawa é o cara que rompe com isso, assim, mais assintosamente. Tanto que, quando a gente, por exemplo, se alguém for procurar alguma coisa sobre os Sete Samurais na internet e tal, essa pessoa vai ouvir, ler, falar muito sobre como o Kurosawa era um diretor profundamente americanizado, que é uma acusação profundamente errônea. Mas, assim, muita gente fala isso, fala, poxa, mas o Kurosawa é um diretor tão americanizado, justamente porque nessa percepção mais simplista, o ritmo que o Kurosawa imprime para os seus filmes, ele é tão dinâmico que não parece com aquilo que a gente conhecia como cinema japonês antes. E a atuação, desculpa só te cortar rapidinho, a atuação é mais palatável também, né, Rafael? Tem isso também, porque, cara, o ocidental, ele não entende, sem ter o conhecimento prévio dos teatros no e kabuki, até mesmo a forma de se expressar dos filmes, cara. Então, sabe, a expressão facial exagerada, né, o se expressar de forma mais exagerada, assim, às vezes para quem tá começando ou se interessa, mas começa a assistir e fala, putz, isso aqui é meio overacting demais, tá ligado? Mas é isso, tipo, acho que você tem que estar um pouco já mais acostumado para buscar essas coisas mais antigas. Tava meio ligado muito a tipos, né? Exato, é igual as máscaras, tipos, né? As máscaras e tal. Tem tipos do teatro no, do teatro kabuki, exato. Então, tipo,
para esse teatro não, para esse cinema mais antigo, acho que você tem que ter um conhecimento prévio, assim, para não, isso falou ocidental, né, para já não chegar e bater a cabeça e falar, eu não gosto de cinema oriental preto e branco, tá ligado? Acho que por isso que normalmente o Kurosawa, além de ser um gênio cinematograficamente falando, ele é mais palatável, assim, acho que pro público ocidental médio, assim, cara. Não, eu concordo, cara, porque o ritmo que ele imprime para os filmes já é uma coisa mais próxima do que o que a gente tá acostumado hoje. Uhum. Até porque, né, foi... Inspirado pra caramba, né? O cara inspirou um monte de gente também. Exato, exatamente. Não é tipo que o ritmo dele é mais próximo do que o que a gente conhece hoje. Pô, o cara ensinou esse ritmo. Exato. Um monte de gente que produz hoje, né? O Scorsese falar que o professor dele, um dos professores dele foi o Kurosawa, já diz um pouquinho, né? Tipo, porra, ele, George Lucas, o Spielberg, os caras são tudo fã do cara, então pouca bosta, né? Não é. Não, cara. Fora a maneira como ele pensava os filmes, é que aí, no caso, não remete aos Sete Samurais, mas remete ao Han, né? Que eu espero que a gente um dia possa falar. Com certeza. Mas, cara, você imagina que o sujeito, para filmar Han, ele não pensou em storyboards, ele pintou as cenas. Uhum. Tem quadros. Inclusive, aliás, fica aqui a minha recomendação pro amigo ouvinte. Tem um documentário muito bom, não me pergunta onde tá, faz um tempão que eu assisti, tá perdido aí. Talvez você ache nos MUBI da vida, mas chama assim Kurosawa, o pintor de imagens, em que fala do processo de visualização do Kurosawa para pensar alguns filmes como Han, como Sonhos também. Uhum. E, cara, isso mostra um pouco da mente de artista completo que ele tinha, porque assim, a gente conhece ele como um cineasta, mas Kurosawa era um artista completo, ele era um cineasta, ele conhecia música, ele conhecia artes plásticas, e você vê isso refletido nos filmes dele. Ele é o cara que revoluciona trilhas sonoras no cinema japonês, ele é o cara que revoluciona posicionamento de câmeras, inclusive a gente vai falar depois sobre o filme em si. A gente vai falar sobre a maneira como ele filmou Sete Samurais, e aquilo é revolucionário, cara. Aquilo é revolucionário. Então, assim, quando a gente fala do Kurosawa, a gente fala de um rompimento na tradição do cinema japonês até então, e a gente fala de um rompimento do cinema em geral, né, cara? Assim, é uma brincadeira que eu costumo fazer muito lá com o pessoal do Formiga, do ranço, por exemplo, que eu tenho com o Oscar, que, assim, a maior prova de que o Oscar não vale uma porra é o fato de que o Kurosawa, em, sei lá, 40 anos de carreira, nunca recebeu um. Depois ganhou um prêmio de consolação lá, né? Um honorário, porque assim, chega um ponto... Tava ridículo, né? Chega um ponto em que um artista atinge um tal nível que mesmo os estadunidenses não são tão empertigados e arrogantes de dizer não, ele não é tão importante assim, né? Chega uma hora que até aqueles caras falam tá feio pra nós, tá né? Feio, tá feio. Dá um prêmio de consolação pra ele. Então é isso, cara. Só essa contextualização da história do cinema japonês que eu queria fazer, porque o pós-guerra ele traz uma leva de cineastas interessantíssimos que vão criticar a figura do samurai. Inclusive eu queria não sair muito disso porque eu acho um tópico interessante, que vão criticar a figura do samurai, e não é nem só o Kurosawa, né, cara? Outros caras como, por exemplo, Masaki Kobayashi, que filmou Harakiri, que também é uma puta obra crítica à figura do samurai, justamente porque, do ponto de vista histórico, o samurai ele é um eco de um passado imperialista e violento, tanto quanto do ponto de vista do cinema, em que ele era uma figura, uma fantasia de poder que no pós-guerra cai em desuso, né? E é legal a gente também diferenciar um pouco Jidaigeki de Shambará, né? Ah, total. Tudo bem, o Jidaigeki ele pode ter Shambará, né? Mas, por exemplo, o Han é um caso de Jidaigeki que não é um filme de samurai. Não tem samurai, porque é aquele negócio, né? Samurai tinha até
papel de burocrata, o cara trabalhava com outras coisas que não tinha nada a ver, né? Tanto que tem filmes interessantíssimos só sobre isso, tá ligado? É. Do cara que era o administrativo ali, né? E aí eu acho que um outro filme de samurai que eu gosto, que aí que tá, né? Não é de samurai, mas tem samurai, que entra nisso que o Rafael falou, que também é uma crítica fodida, é a Rebelião, né? Rebelião. Também do... Também. Você vê que, você vê que historicamente eles estão próximos, né? Uhum. E é justamente por isso, porque essa figura do samurai, ela vira tipo um saco de pancadas para esses artistas atacarem essa visão classista, elitista, imperialista do Japão do pré-guerra, que eles entendem que levou àquele período que foi um período complicadíssimo, né? Assim, até o Japão se recuperar economicamente, politicamente, ali nos anos 70, quando aí também vira tipo, uma potência global, esse hiato de 25 anos ali, mais ou menos, entre 45 e o começo dos anos 70, é um período de recuperação bastante austera. E eles batem muito nessa figura do samurai, porque o samurai acaba representando isso, né? Tanto que em Sete Samurais, eu acho que a gente tem uma visão... eu costumo irritar algumas pessoas mais conservadoras quando eu falo que Sete Samurais é um filme que, assim, beira o socialista, né? Porque ele é um filme... né? Ele é um filme sobre revolução. Cara, ele é um filme sobre revolução camponesa. Mano. Ele é um filme sobre revolução camponesa que se escora na figura de uma elite decadente para promover a sua revolução. Tanto que aquele começo do filme, daquela assembleia que eles fazem ali, cara... É muito foda. O Estado tá se lixando pra isso. Que também, a gente pode falar que também é um período pós-guerra dentro do filme, né? Exato, porque, pô, tá no finalzinho do Sengoku Jidai. Sengoku Jidai. E Sengoku Jidai. Tem várias obras que tratam desse período, né? Inclusive, para quem gosta de mangá aí, pô, Musashi mesmo lutou nessa batalha, teve uma porrada de... Finalzinho do período ali. Ele lutou na batalha de Sekigahara. Isso, que encerrou o Sengoku Jidai. Que afirmou o poder do Tokugawa Ieyasu, se eu não me engano. Isso. Então, tipo... Esse período, cara, assim, historicamente falando... É muito foda, cara. Só que, tipo, aliás, adendo aí, não sei se vai entrar no podcast, puta, aquele documentário da Netflix me decepcionou tanto, cara, porque eu achei que ia ser uma série, cara. E veio um documentário falado com uns ocidental do nada entrando pra falar uns bagulho. Eu falei, mano... Você e o Daniel tem que segurar as expectativas, viu? Eu fiquei triste demais, mano. Fiquei muito triste. E aí o Xambará é basicamente um filme de ação, é mais ligado a artes marciais, a aventura mesmo, assim, por exemplo. Acho que dá pra falar que os filmes do Mizumi, a maioria deles Mizumi é assim, A grande maioria. É assim. Mas enfim, aí as portas tinham sido abertas por Rashomon, né, no Ocidente, né? Rashomon que é particularmente o meu filme favorito do Kurosawa. E eu acho particularmente um top 5 assim, de melhor filme de todos os tempos. É sensacional. Inclusive, isso aí que o Rafa tá falando, esse trio volta aqui, né? Que é os mesmos caras que escreveram. São exatamente os mesmos caras. Cara, depois do Rashomon. Deles, cara, que é o Hashimoto, que é o que começou a fazer o roteiro antes lá. Depois ele fez o Harakiri, o roteiro dele também. E o Castelo de Areia. Não sei se vocês assistiram o filme policial dos anos 70. Bom, que é também. Excelente também. Que, aliás, marca outra... Você falou de trio, né? Eu achei que você fosse falar da parceria Kurosawa, Shimura e Mifune, né? Que pariu, né? Cara, a gente vai falar de muita coisa que, assim, tanto de parte técnica quanto de parte de roteiro e tudo, influenciou muito o cinema. Aquele negócio, na primeira cena, você já vê, tem uma tomada lá, John Ford, né? Que é aquele com cavalo. E a gente é apresentado aos aldeões ali, aos camponeses ali, né? Os agricultores. Que, aliás, que cena, né, cara? Que ele tá escondidinho ali, né? Você só vê a madeirinha levantando ali e fala, tá aí, sai correndo, né? Que aí eles estão discutindo, não, a gente tem que, né, não sei o que, então aí tem 5 destaques aí, que é o Rikichi feito pelo Yoshio Tsuchiya, né?
Uhum. Cara, eu fui ver depois esse cara aí, ele teve uma carreira longa e tal, né, tal. Só que, cara, ele começou a pirar em ficção científica. Ele só fazia filme de ficção científica depois, e ele foi ser escritor de livros de UFO. Caramba, mano. É o Tom DeLonge japonês, mano. Caramba. O cara pirou nesse negócio aí, que é o Rikichi, que é o cara que tem até uma tragédiazinha ali com ele, né? Tem Uhum. um fato que depois vai... Aí que tá, esse filme, cara, é aquele negócio que a gente sempre fala de cinema oriental, cara. Os caras conseguem dar background para personagens terciários. Todo mundo, sabe? cara. É um Todo negócio mundo assim, tem uma historinha, cara. Você consegue se relacionar com todo mundo, velho. É muito foda, cara. é impressionante, cara. E eles sabem fazer isso aí muito bem, né? Sabem, mano. Porque esse draminha dele vai desembocar com a outra coisa que vai acontecer, cara. Então não tem ponta solta. Eu falo que esse filme é perfeito, gente. Uhum. Não, eu acho, eu considero também, cara. Cara, é assim, a visão que eu tenho dos Sete Samurais, como eu sou muito crítica dessa visão estadunidense centrada nos Estados Unidos, Uhum. assim, a gente normalmente tem, quando a gente fala, por exemplo, de blockbuster, a gente fala de tubarão, né? A gente fala de negócio assim. Cara, Sete Samurais é o primeiro filme assim, em que você vê todos aqueles... Não à toa também influenciou Steven Spielberg e George Lucas, né? Eles também sempre falaram abertamente sobre isso. Sim. Inclusive Star Wars do George Lucas é baseado num filme propriamente dito, né? Todo mundo sabe essa história do Kurosawa, Fortaleza Escondida. Escondido. Assim, Sete Samurais é o primeiro grande blockbuster que o mundo viu, porque ele é aquele filme que foi pensado para abordar o máximo de gêneros possíveis. Ele tem aventura, ele tem drama, ele tem comédia, né? Cara, foi o filme que ensinou para o mundo o roteiro de reunir grupo. Sabe aquela história do grupo de heróis reunidos por uma causa comum? Sabe? Cada um com uma função, com uma personalidade. Exato. Sabe você, amigo ouvinte, que assistiu Vingadores quando era moleque e achou aquele filme máximo porque é um filme de grupo de heróis reunidos e aquilo foi a primeira... Então, Sete Samurais foi a primeira experiência do mundo com 11 Homens e o Segredo, a gente pode ficar aqui a noite inteira, cara. Ou até pior, Rebel Moon, pra você que assistiu Rebel Moon. Eu não assisti. Nossa, mas se você assistiu, acho que você não podia boa sorte. Insultado ainda mais mencionando isso. Mas é isso, cara. Né? Então, assim, cara, quando a gente fala dos Sete Samurais, a gente fala de um filme que ele não foi feito para um motivo. Ele foi feito para ser, né, para citar aquele meme do Scorsese, absolute cinema, entendeu? Exato. É cinema total, cara. Total. E assim, infelizmente havia pouca penetração do cinema japonês ao redor do mundo, embora o Kurosawa tenha sido o cara justamente que começou a romper essas barreiras de tão impressionantes que esses filmes eram. Mas assim, se ele não tivesse sido tão caro... Caro, hein, mano? Isso que ia falar, caro pra caralho. Ele teria sido um dos filmes mais rentáveis da história. É porque, enfim, vocês vão saber da história de bastidores melhor do que eu, mas assim, a produção dele foi bagunçada. O produtor tentou cancelar 2 vezes, tentou fechar. Não, acabou aqui, ó. Então, ele vazou, não sei se você tá ligado. O Damiano deve estar ligado que ele saiu pra pescar, mano. Tipo, os caras ficavam tanto em cima dele, mano, que ele falou, mano, os caras já gastaram tanto dinheiro nessa produção que os caras vão voltar atrás, mano. Eu vou lá pescar bem tranquilo e quando eu voltar, os caras vão voltar atrás. E foi, mano. Porque, não, tipo, tinha que acabar, mano. Tinha que acabar o filme. Né? Gastou muito dinheiro já. Tinha que ter algum retorno. Foda. E teve, né, cara? Teve. O que é mais impressionante. Aí, nessa discussão aí do povo largado, aí tem o Yohei, também, que é outra figura no filme. Yohei, sim. Né, que é o Bokuzen Hidari. Cara, esse cara, ele tem uma cara é inacreditável, assim, ele tem a cara da derrota, assim, é impressionante, cara, então, que ator. Esse é um dos caras que eu acho interessante notar, porque, assim, tem 4 caras que no filme, tem 4 personagens no filme
que mostram que o Kurosawa, apesar de tudo, ele não foge completamente daquela tradição teatral que a gente estava mencionando no começo do debate. O Ryohei é um deles. O Kokichiyo, que é o personagem interpretado pelo Toshiro Mifune, é outro. E aí a gente tem dois personagens que são coadjuvantes, que é o velho da vila, e tem uma senhora, e eu não lembro se... Eu imagino que vocês se lembram dessa cena, que é a senhora que perdeu o filho, que tá morando sozinha. Ela vai se vingar, né? Isso. E ela faz... Aquela cena, cara, é assim... o exemplo de como o Kurosawa, apesar de toda a habilidade dele com o cinema contemporâneo, de toda a influência ocidental que ele recebia, aquela cena é um grande exemplo de como ele consegue inserir com absoluta organicidade e naturalidade elementos desse cinema japonês clássico dentro dos seus filmes. Porque eu não sei se você se lembra dessa cena, cara, mas assim, ela permanece tipo uns 5 minutos só na cara da velha. Estática, assim, velho. Estática, o rosto dela centralizado, e tem aquela luz de fogueira que faz com que ela seja iluminada assim, meio num contra-plongé, que dá assim, que destaca completamente as rugas dela e aquela expressão, sabe, envelhecida e profundamente triste. E ela faz aquele longo discurso do tipo, eu perdi tudo, não é possível que a morte seja pior do que isso. E ela faz todo aquele negócio que, cara, dá um tom de tragédia pra coisa toda. Sim. Você fala, caralho, que pesado. E aquilo é um elemento, assim, esteticamente falando, tipicamente inspirado nesse tipo de teatro. Então, assim, não dá pra falar que o Kurosawa é esse tipo de coisa que chutou a gente tudo, né? Não, ele pegou, viu muito diretor faroeste, completamente americanizado. Não, porra nenhuma, cara. Ele sabia o que ele tava fazendo. Sim, ele tinha influência, o cara era completo. E falando dessa cena, eu acho legal também, falando da contextualização histórica do filme, que mostra também, cara, que o finalzinho do período de guerra ali, como tava tudo um caos total. E eu acho legal uma frase que quando eles estão, né, eles descobrem que os caras vão passar lá para roubar eles, né? E pô, eles têm que um deles já tá instigando para se armar, né, que é o que a gente tava falando, o personagem do Rikishi, né? E nisso, cara, eu acho legal que os caras falam, não, mas, pô, isso daí não, pô, a gente não vai conseguir. E ele fala, mano, então pra matar, isso é legal, porque já também dá um peso a mais pros caras, que os caras não são os coitados. Que ele fala, tipo, meio que pra matar samurai fugido a gente serve, mas contra bandido a gente não consegue, tá ligado? Então, tipo assim, acontecia muito também, então historicamente tá correto, mano, de os caras depois de batalha sair fugir do lado perdedor e os caras rapelar todo mundo, né? Porque, pô, quem sofria mais, como sempre, eram os vilarejos de fome, etc. Então, qualquer oportunidade de conseguir qualquer coisa, armadura, espada, e não era nem pra guerrear, mano, era pra trocar por dinheiro e comida, tá ligado? Mas eles roubavam mesmo, matavam um samurai. O Sashi mesmo quase foi pra vala desse jeito. Pode crer. Então, tipo, é interessante ver que os caras também não são completamente uns coitados. Eles só sabem que o tamanho do negócio é tipo demais pra eles, entendeu? É muito foda isso aí. Esse período, só para contextualizar, você até mencionou o nome, né? É o Sengoku Jidai, que a gente traduz normalmente aqui em português como o período dos estados combatentes. Para o amigo ouvinte ter um pouco mais de contexto, o Japão ele não surge como nação, né? Ele originalmente foi colonizado, uma parte dele, né? Tem dois grandes fluxos de colonização, um que vem do norte e o outro que vem do sul. Um desses grandes fluxos de imigração de conquista, que é o período que a gente chama de Yayoi, faz com que as ilhas do Japão, com exceção de Hokkaido, que é a ilha mais ao norte, elas sejam conquistadas e divididas em diversos feudos. E ali, mais ou menos no século 11, 12, agora minha memória está me falhando, esses estados começam a lutar mais assintosamente entre si pelo controle total dessas ilhas, e é o período que a gente chama de período dos estados combatentes, em que você não tinha um poder unificado no Japão,
você tinha uma figura de shogunato que se destacava em alguns momentos. Você tem ali o período Kamakura, que é quando os japoneses enfrentam de forma unificada a ameaça das invasões mongóis, por exemplo, as duas grandes invasões mongóis, mas no geral era um período em que esses feudos disputavam o poder entre si. E é aquela história, cara, a gente está falando de um território que é reduzido, a gente está falando de ilhas que, assim, o Japão nunca foi conhecido pelo seu potencial de criação de qualquer gado, coisa, né? De qualquer coisa. Um buzilhão de ilha e todas minúsculas, tá ligado? E, assim, terrenos, né, pedregosos, a agricultura extremamente limitada e tudo mais. Então, assim, os recursos eram esparsos e esses recursos eram quase que, sim, em sua imensa maioria, dirigidos para os esforços de guerra. Então, você imagina uma sociedade extremamente hierarquizada, né, em que a população camponesa produzia muito pouco. Inclusive, isso está bem representado no filme, porque você vê que a moeda de troca deles é o arroz, que é a única coisa que eles produzem, que é a única coisa que eles têm valor. E você vê, assim, durante o filme, eles mencionam isso mais de uma vez, do tipo, olha, a gente está oferecendo um negócio que nós mesmos não comemos. Sim. Exato. A gente não come arroz, a gente come milhete, que é... É o substrato do extrato do... Cara, é o que sobra da sobra, tá ligado? É tipo um mingau da sobra do arroz, cara. Eu já tive o desprazer de comer isso aí, velho. E, ó, você imaginar que essas pessoas passaram centenas de anos comendo só vivendo aquilo, isso, né? Puta que me pariu, velho. Então, assim, você imagina que essa é a situação. Entendeu? Você vive numa sociedade que é extremamente hierarquizada, uma sociedade que valoriza a guerra e a morte, dentro de um território que você não consegue produzir quase nada de agropecuária. E o que você produz, você tem que dar para os outros, porque você tem que pagar pro cara que te defende. Você oferece como tributo, te defende. Né? Entre muitas te defende dele mesmo. Dele mesmo, é. Você oferece, exato. Você oferece como tributo e como imposto. A relação que eu normalmente falo, às vezes, quando uma pessoa fica muito empolgada com essa história dos samurais, assim, fala, nossa, imagina que foda ia ter conhecido esse período. É mais ou menos como eu falava para as minhas aluninhas, quando elas falavam que elas queriam ser princesas em castelo. Mas se você passasse 5 minutos no que era realmente a Idade Média, primeiro que as chances de você pertencer a uma classe alta eram mínimas. Segundo, se você estivesse num lugar daqueles, 5 minutos depois você ia estar pedindo ou para sair dali ou para morrer. Porque, exato. Velho, nossa, que bosta de época, velho. Que bosta de período. E eu acho que o Kurosawa ele representa isso muito bem, principalmente em virtude daquilo que a gente estava falando, de uma desconstrução dessa glamorização da figura do samurai e do período em que eles estavam, assim, no auge do seu poder. Que posteriormente a gente tem, né, ali no século XVII, a gente tem o início do shogunato, do shogunato Tokugawa, quando os samurais continuam ocupando posições de poder, mas como o Japão estava unificado, é que nem vocês falaram lá atrás, assim, o samurai ele passa a ocupar muito tempo ele se torna uma figura burocrática, assim, de funcionário. E é aí que surge Bushido, surge o... Como que chama? Para quem quer conhecer isso só, cara... Porque vocês sabem que eu sou fã do name dropping, né? Eu gosto de dar bibliografia enquanto a gente conversa. Quem quiser conhecer melhor isso e nunca leu, tem um livrinho que chama Hagakure. Isso, esse, porra! Escrito por um samurai burocrata chamado Yamamoto Tsunetomo, ou Tsunetomo Yamamoto, em que ele fala sobre a vida e a rotina do samurai em um período de paz. Aí eles, depois da reunião, vão falar com o velho, né, Damiani? E aí eles vão pra cidade, né? Eles resolvem. E o velho fala, a frase é foda, viu? A frase que ele fala vamos, tipo assim, nós vamos lutar, pronto. Aí o cara já fica meio recuado ali, cara. E assim, é interessante porque tem várias... cada um fala uma coisa, cara. Isso aí eu acho assim, é bem democrático mesmo esse filme, cara. E aí o ancião vai lá e fala, então a gente tem que ir, né, e tal, todo mundo, né? Porque eles não entram num consenso, né? Eles falam, mano, vamos deixar o desempate. sábio... exato. Cara, né?
Tanto que ele fala um negócio muito legal, que ele fala a frase, se eu não me engano, é tipo, se você dá o lobo... Não, isso é... Ah, tá. se você dá ao lobo um pedaço da sua perna, ele vai querer um pedaço do seu braço, alguma coisa assim. Eu não Porque É o famoso se você dá a mão frase... porque quer o braço, né? Exato, ele fala uma outra frase boa na hora que o cara vai reclamar lá, o Manzo, que é outro personagem que tem destaque, ele vai reclamar da... Não, porque os caras estão chegando dele. E olha a minha filha, não sei o que e tal, e ele fala assim, como é que ele fala? Pra quem tá preocupado com a barba, pra quem vai perder o pescoço. Pra quem vai perder o pescoço. Pescoço, é muito foda. Não, eu acho legal do ator que ele tá o tempo todo assim, né? Tipo, bem a feição fechada, né? Aí, de repente, alguém fala alguma besteira, ele arregala o olho assim, né, cara? Você fala, mano, é muito da hora, mano. A atuação teatro, muito né, boa. Mas é muito bom, cara. Encaixa muito perfeito ali, é muito da hora. E eles nem sabem procurar samurai direito, né, cara? Não, eles não sabem quem é samurai, bom, né, o que nunca não tiveram tempo. Cara, quem treinava arte marcial naquela época era quem tinha tempo e era tipo, ganhava uma grana, tipo, de família rica, assim, não, uma coisa de não elite, era né? camponês, A gente falou, coisa de elite. Coisa de elite, total, cara. Aí, né, eles não sabem meio abordar os caras, né, porque... E aí, na verdade, acontece quase que um milagre ali pros caras, mas não é um milagre, não é uma coisa forçada, porque nessa primeira cena, assim, eles estão olhando, tá um monte de cara passando, né, um monte de samurai passando, um monte de ronin, na verdade, né. Que aí você descobre que o lance ali do Kanpei, que é o principal, né, que é o nosso glorioso Takashi Shimura, né, os grandes atores japoneses aí, cara. E assim, você sabe do histórico dele, porque lá na frente ele encontra um amigo dele, né, que vai ser um dos samurais, que o cara fala, e o que você fez depois que o templo caiu, não sei o que, então você entende que ele é o lado perdedor do negócio. Exato. Até o final do filme isso tá meio expresso, né, cara, porque é a grande brincadeira. A gente pode falar do final do filme? Isso não tem problema, né? Mas já, vamos falando do resto. Fala o final e a gente acaba, né? Não, é só. Pode falar. É porque isso tem a ver com essa fala sua, porque logo no fim do filme tem aquele momento em que eles estão refletindo, né, sobre quem sobreviveu e quem morreu, e ele lembra exatamente disso, né? Ele fala, putz, mais uma vez eu tô do lado derrotado, né? E aí tem aquela reflexão, que aí a gente até elabora isso durante a fala, mas acho que é o Katsushiro, que é o moleque, né, o samurai mais novinho, que cola no Shimada, que sim, mas poxa, nós sobrevivemos e tal. Pô, mas nós não vencemos, quem venceram foram os camponeses. Ele fala, novamente eu saí do lado derrotado, né? Não, é muito foda, cara. E essa é uma puta reflexão também sobre a situação do samurai nesse período, que fala também muito sobre a situação do Japão nesse período, né? Exato. Que meio que vai ficar de escanteio, né? Exato. E as doses de humor, cara, nesse filme são bem pontuais, assim, que são, assim... como na cena da estalagem, né? Eu gosto, cara, que aí tem aquele cara... Nossa, aquele... Um folgado do caramba. Puta merda, cara. Que desocupado, cara, aquele sujeito lá. E é curioso, cara, porque assim, é um humor dentro de uma estalagem, cara, que é um negócio assim que mostra que o negócio é miserável mesmo. O ambiente é miserável, né? É tipo só pra não tomar chuva, tá ligado? Nossa, é o que você falou. Aí tem o outro cara vendendo pãozinho ali, um negócio assim. Mas o grosso da população japonesa, naquele período, e isso é uma tônica em muitos filmes do Kurosawa, isso acontece também em Yojimbo, né? Quando aquele Ronin peregrino do Mifune, ele tipo, joga o graveto pra cima pra decidir pra onde ele vai, e ele cai naquela vila que tá aquela zona na mão de tipo, que é sensacional também, dos bandidos e tudo mais. Esse tem programa. Alguns dos bandidos mais incompetentes do... Nossa, sem dúvida nenhuma. Meu Deus. Mas assim, o fato de ele não localizar no espaço é uma deliberação que ele faz que eu acho muito interessante para você capturar um espírito da época, né? E o espírito da época era uma época miserável. Então, assim, você representa muito bem aquilo e até de uma certa forma exagerada, porque é que nem vocês falaram agora, do tipo, eles ficam lá um tempo e eles vêm, assim, passando de um lado para o outro, Ronin atrás de Ronin,
Uhum. como se o Japão fosse tipo, forrado de Ronin desocupado de cima a baixo, entendeu? Uhum. Eles podiam só bater o olho e escolher. E, lógico, é um exagero? É um exagero. Mas é uma representação simbólica da miséria que mesmo esses caras viviam nesse período. Entendeu? Porque muitos desses Ronin, muitos dos samurais que lutavam nessas batalhas, mencionou a batalha de Sekigahara, que mostra lá no Vagabundo, na história do Musashi. Uhum. A batalha de Sekigahara foi lutada por muita gente que Sim. não era samurai, que foi tornada samurai da noite pro dia. Só pra ter contingente, né? Para ter contingente, exatamente. Então, muitos desses caras que tinham essas espadas, é mais ou menos essa brincadeira que eu acabei de fazer. Eram uns cangaceiros, eram uns caras que, tipo, andavam com a lâmina deles, assim, exposta de cima a baixo, porque era a maneira dos caras ganharem a vida, sabe? Sword for hire, tipo uns mercenários, assim mesmo, entendeu? Mas no filme a gente tem um pouco desse lance do orgulho, né? Do tipo, imagina, eu não vou trabalhar para um camponês. Por arroz, né? Vou trabalhar por arroz e tal, posso ser pobre, mas acho que é o primeiro Ronin que eles abordam, que dá aquela... Ele bate no cara, mano. Dá aquela sova nele, né? Que fala, posso ser pobre, mas não vou trabalhar por arroz. Você tá achando que eu sou um fazendeiro, né? Que porra. Um negócio assim, pra ver, tipo, o orgulho, a empáfia. Vai morrer de fome, mas continua sendo um guerreiro, né? Exato. E eu acho interessante que mesmo no caso dos 7 que são escolhidos, apesar de serem... cada um tem a sua motivação, mas assim, eles são mais de boa nesse sentido. Uhum. Mas mesmo assim, o orgulho deles é tremendamente ferido quando eles descobrem, né, que os camponeses estavam matando os samurais. Exato. Então, assim, é uma relação bem interessante dessa arrogância hierárquica deles, né? Uhum. Não, mas é o que o Damiano falou no começo também, né? Eles deram uma sorte do caramba de conhecer o Gambê, né? Porque os caras foram meio que se juntando também, porque o cara, tipo, tinha respeito ali, os caras viram um cara que eles podiam seguir ali. Porque e abordar, né? Exato, e abordar também. E nessa primeira apresentação dele, é apresentado aos outros também, né? Que estão vendo, que é o... Como é que é o nome do Mifune? o Kikuchiyo. Kikuchiyo, né? Primeira vez que ele aparece assim, olhando já daquele jeito ali, né? Porque uma coisa, o Kikuchiyo não existia no roteiro original. Exato, essa história é legal. O Mifune era pra ser o espadachim, né? Pra ser o espadachim. Aí eles falaram assim, porra, mas né... Como é que, né? Vamos trocar. Aí colocaram esse personagem aí, que aí falaram assim, Mifune, faz o que você quiser com o personagem. Mano, tem uns momentos assim, essa primeira cena mesmo que ele chega assim, aí tem um negócio assim, ele dá um chute, uma bica assim no negócio assim pra sentar. Você fala, esse cara... Não, e porra, imagina na época, né, você viu Rashomon, tá ligado? Porra, um negócio sério pra caralho, aí você vê o Mifune bicando, gritando, sendo um moleque, né, porque ele tá, nossa, cara. Não, ele já tinha vários, a essa altura ele já tinha vários papéis de galã, né? De galã, mó sérios, muito bom. Personagens policiais, inclusive no filme, né, que o outro... Kurosawa é foda, né, cara? Que tem aquele filme Cão Danado, que ele e o Shimura fazem uma dupla de policiais, que é o filme que inaugura o gênero de duplas policiais, né, no ar, né, aquela coisa de... Pô, mas não foi Máquina Mortífera, cara? Pois é, cara. Não, parceiro, 48 horas, né? Também, né? Então, assim, ele já tinha um monte de papéis de galã, assim, de personagens mais soturnos, mais sérios, porque, enfim, é o Toshiro Mifune, né? É o que ele ia fazer nesse filme, né? Exato, porque ele já tinha essa pecha. Essa ideia de só mandar ele largar a mão e falar, mano, faz o que você quiser aí, cara. Velho, Kikuchiyo ele é um negócio, né, cara? Todas as cenas com ele são maravilhosas. A maneira como ele oscila de, tipo, um troglodita, sabe? Pro cara que melhor entende os camponeses, porque isso é um negócio muito foda, né, cara? Assim, eu ia falar disso aí, pode falar. Vai. Então, eu não consigo imaginar o que seria dos 7 samurais se você não tivesse esse personagem... A ponte, né? A ponte, que é o elo, a ponte entre os camponeses e os samurais. Ele é o cara que faz essa transição, que faz a tradução do que é a realidade dos camponeses para o samurai, mas que ao mesmo tempo está ali disposto a lutar do lado do samurai para defender os camponeses.
Sim. Sim, ele pra mim é engraçado, é uma história extremamente curiosa de pensar, porque ele é um personagem meio que improvisado, né? Ele é um bagulho meio feito de última hora, mas ele é a alma do filme, né, cara? Ele Assim. é a cara de curioso dele, né? Ele parado assim, fica se coçando, né, o tempo todo. Não, e o foda dessa cena, eu acho, assim... e fora que o outro personagem é o... Gorobei, o Shirode. Okamoto, né? Que é o Isao Kimura. Isso. Então ele também é apresentado nessa cena. E aí, cara, aquela sequência que o Shimura entra lá pra tirar a criança, né? Uhum. Existem 2 tempos aí, cara, que é foda, cara, porque tem o tempo das pessoas olhando no tempo, assim, na velocidade normal, e o cara saindo em câmera lenta, assim, aí corta pros caras, assim, tipo, normal, e o cara, como se aquela morte fosse lentamente, o cara fosse morrendo, e ali pra eles só são espectadores ali naquela hora, assim, do tipo, pra gente tá continuando aqui normalmente, cara. É brilhante aquilo, meu. Que é um recurso visual muito foda que ele usa pra explicar pra nós. Falou, ó, esse cara que vocês acabaram de conhecer, ele é foda. Tá? Esse cara não é igual ao resto. E eu acho engraçado porque só 2 personagens têm essa introdução foda, assim. Porque cada um deles tem um lance, que é essa frase que o Heihachi ele usa quando o Kikuchiyo ele chama, né, o pessoal da vila com o alarme lá, o topo. Cara, que cena foda. Que é uma cena maravilhosa, né, que os camponeses estão sendo muito cuzões, fugindo dos samurais que eles mesmos chamaram pra contrataram, E essa cena, você vê na cara do... Parece assim que esse negócio foi... Cara, esse negócio foi improvisado, cara. Olha a cara do Mifune fazendo aquele negócio de... Aí ele bate de novo. Ele bate naquele negócio, cara. E dando mó sermão, cara. Ele é foda, cara. Ele dá um sermão, é um sermão muito verdadeiro, porque aí o cara meio que tira sarro ali no meio, assim, tipo... vocês estão correndo, sabe? Ele faz uma micagem ali, cara. Tipo, aloprando os caras. E aí o Heihachi, ele fala isso, né? Fala, bom, acho que todo homem possui a sua própria virtude, né? E eu achei essa cena muito foda, cara, porque assim, cada um desses caras, eles têm as suas habilidades, né? E, só que assim, eles vão sendo introduzidos cada um ao seu próprio jeito. Tem o Gorobei lá, que é o segundo em comando dele, que é aquele cara que não cai naquele teste da porta lá. Porta, que é sensacional também, aluno, né? Dele. Só dá uma risadinha, né? Fala, que o primeiro entra, já toma uma biaba, já fica puto já, né? Exato. Aí ele... Mas você tem 2 caras que são apresentados de forma foda, que é o Shimada e o Ryuzo. Que é o cara que faz o duelo. Que cena, né, cara? Puta, que inclusive é quando você percebe que o Shimada ele é mais foda ainda, porque os caras nem deram o golpe e ele vira e fala, mano, é óbvio, o outro ali já ganhou. Sim. Não precisa nem bater. Então assim, você vê que o Shimada ele é apresentado pra ser essa figura imponente mesmo, né, cara? E esse momento, essa câmera lenta que você falou, que acho que é um puta destaque, mostra bem como o Kurosawa ele sabe trabalhar recursos visuais para ensinar aquele show don't tell, sabe? E se você para pra pensar, a gente tá falando de um filme de 3 horas, né, bicho? O cara precisa dar muita informação em muito tempo, e mesmo assim ele consegue se privar de ficar só narrando, mastigando, explicando tudo. Completamente. Exato. E o ator lá que faz o espadachim lá, cara, a primeira vez que ele tinha pego uma espada foi na filmagem. Foda, né, cara? Não parece que luta pra caralho. A gente assume que todos esses caras só treinavam. Aí o Yoshio Inaba, que você falou aí, cara, brigou um monte com o Kurosawa, eles não se davam bem, que é o Gorobei. Não se davam bem. Puta, sério? Eu não sabia dessa história. Eles odiaram um ou outro. O Gorobei, mais por motivo, né, o Inaba, porque o Kurosawa não foi com a cara dele, ficava gritando com ele no set toda hora. Vagabundo, ou não sei o que, faz direito. Como assim? O personagem japonês, né, de bronca, né? O personagem dele é foda, cara, como assim? Eu não sabia dessa história. Aí outro cara também faz parte aí do cinema clássico japonês nos anos 50, então o cara fez um monte de filme, que é o Daisuke, né? Daisuke Kato. Cara, que esse cara... E ele tá... Eu ia falar um negócio no início. Ele tá no Humanidade Papel
Humanidades e Balões de Papel. Balões de Papel. Que é um filme que inspirou o Kurosawa, né? Você vê que tem esse negócio do samurai trágico, aquela coisa não tão glamourizada, já estava no filme do Sadao Yamanaka, como é que é o nome dele? Yamanaka, né? Yamanaka, né? Sadao Yamanaka, que infelizmente é um cineasta meio... que só teve 3 filmes dele que sobreviveu, né? Nossa, cara, que tragédia. Perdeu um monte de coisa queimada, né? Exatamente. O 2, né? Inclusive foram lançados pela Versátil, né? Uhum. Humanidade, o do samurai que é Kaori, como é que é o nome dele? O Taizen lá, né? Uhum. Nossa, eu esqueci completamente desse filme. Tá numa das caixas, né? Tá numa das caixas da Versátil lá, do Samurai. Então a gente apresentar esses 3, aí tem o Gorobei, o Daisuke, né? Que é o amigo do Kanbei, né? Que lutou lá e tal. Que aí que tá, né? Você vê que o cara escapou e já tava fazendo uma outra vida, tava trabalhando. Tava... Levou pra frente, né? Exatamente. É o Shishiroji, né? Shishiroji. Só que o Gorobei é interessante porque ele aceita, porque ele foi com a cara do sujeito, né? Ele gostou, Gostei disso. Não tem nada melhor pra fazer, né? Foi na amizade, foi na amizade. E aí o outro é o Minoru Chiaki, que faz o Hayashida, que tava lá cortando lenha, madeira, né? Madeira lá. O cara samurai, fez... como é que é a escola da madeira cortada? Da madeira cortada. Que já tava trabalhando por comida, né? Esse aí. Esse cara também fez um monte de filme ali nos anos 60 ali. Outro puta ator também, né? Porra. Não, cara, é muito carismático, né? Carismático pra caramba, viu? Ali você não pode falar que nenhum é carismático, cara. O personagem dele tem essa coisa de unir a equipe, sabe, tipo, pô, cara, você tá mal, não, vamos lá e tal, não sei o que. Ele tem ele é meio que o espírito do time, né? Tanto é que ele é o primeiro também que começa a tirar sarro tipo, diminui um pouco o peso, a preocupação da coisa toda. Ele é o cara que quando o Kikuchiyo aparece lá completamente bêbado, ele dá o papel lá, o documento dele, fala, não, tá aqui, ó, eu sou samurai de verdade. É ele quem começa com aquela brincadeira de pega-pega, e você fala, são esses samurais que vão defender a vila, velho? Pois é. Não, aquela parte lá, cara, o cara leva uma porrada na cabeça. Não. O cara falou, nossa, arrumei um cara, um forte que nem um touro, não sei o que lá, aquele vagabundo lá que começa o filme lá. O monocelho. Aí ele entra, monocelho. Ele chega lá, o cara leva uma porrada e o Shimura faz assim, né? Aquela cara bem caricata, assim, que ele faz. O Shimura também, ele sabe fazer a transição rapidinho, né, cara? De dramático pra coisa pra cômica. Comédia. Assim. Olha, eu vou te falar que o Shimura, velho, assim, falando especificamente dele, primeiro que ele fez um dos melhores papéis, assim, que eu já vi tipo, na história do cinema, que foi o Viver, o Ikiru Kurosawa, que é um dos melhores papéis dramáticos, assim, que eu já vi na vida. Que atuação espetacular. Mas quando você para pra pensar que ele também era o protagonista do Godzilla original, você fala... No mesmo ano? No mesmo ano. Tudo já, né? Você fala, cara, que puta ator versátil do caralho, entendeu? Ele e fez o Cão Danado, sabe? Fez papel, tipo, policial, fez filme de ficção científica, fez de Daigeki, e tudo bem, assim, cara. Então, e nesse filme, cara... Tem uma cena, cara, que ele faz uma presença assim que você fica com medo. Naquela hora lá que um dos personagens lá, um dos principalzinhos ali que ele fala pros caras assim, ó, ele faz um levante ali pros caras irem. Ah, não, a gente vai defender as outras 3 casas. E aí ele vai atrás dos caras e para, cara. Puta que pariu. Não, é foda. Tem muitas cenas assim, tipo, de fodelância completa, né? Tem aquela cena muito foda do Ryuzo em que eles precisam pegar os caras que estão com os mosquetes, né, com os fuzis, e ele decide sair sozinho, tipo, falando, não, beleza, um cara fala que vai, e falou, não, eu que vou. Deixa com o pai aí, que ele manda. Deixa com o pai, literalmente. E, cara, essa cena é muito foda, eu adoro essa cena, ela é simplesmente fantástica, porque são essas coisinhas, assim, a gente tá tão acostumado com essa dinâmica de cinema estadunidense, entendeu? Com todo mundo sendo foda o tempo todo. E, na real, no filme, os caras eles não são super-heróis, né? Eles são
bastante humanos, eles têm várias limitações. Você teme que o cara vai morrer mesmo. Exato, assim, tem uma sensação de tensão que é constante. E quando um cara faz um negócio desses, tem todo um outro peso, né? Uhum. Caralho, ele foi lá sozinho. Se arriscar mesmo, né? Foi se arriscar mesmo. Você sente o perigo ali, né? Sim, exatamente. Não, e é diferente quando aí o Mifune vai fazer a mesma coisa, né? É. Aí o cara leva um esporro do caramba. É, porque é louco, Cara, né? que É uma loucura, né? O cara tá conversando. Eu fiquei pensando, porra, mas os caras não se reconhecem, né? Porque o cara tava sentado com a arma, aí o Mifune chega lá com a roupa do outro cara lá e começa a conversar com o cara, ele olha assim pro cara e fala, Muita gente, bom, né? É muito bom. Que é a parte que ele troca de armadura e fica quase pelado, basicamente. Quase uma incoerência que eu tô falando, mas é isso. Porra, uma coisa que eu queria falar. Uhum. Quando o cara tá preocupado com a filha, isso também é outra coisa de mestre, né, cara? Porque a filha, a gente olha a filha pelos olhos do pai. Uhum. E tem um lance de sensualidade, assim, quando ele dá aquele destaque, assim, pra ela, assim, né, cara? Ela lavando o cabelo de costas, assim, cara. E a gente sente, aí a gente começa a sentir o que o cara tá sentindo, né? O perigo, né? Exato. E de novo, é outra afirmação sutil de como a figura do samurai não tinha nada daquela honra, daquela, né? Era uns trogloditas. Não, era perigoso. Os caras tomavam o que eles queriam, exatamente. O fato dos caras do vilarejo ficarem com medo não era bobeira, não, cara. Tem que ter medo mesmo. Você não sabe com quem você tá lidando. Às vezes vieram os 7 lá, vão te roubar também e vão matar geral, tá ligado? Porque aí o tio ficou ali. Você fica, tem uma irmã? Você tem com as crianças. Não, ele que dá a leveza, né? Tanto que na cena do treinamento também é mó barato que o personagem lá que tem a cara mais engraçada. O homem mais triste do mundo. Pega assim, ele fala... o rei. O Yohei. Ele pega assim, ele fala, mas eu não sei o que fazer com isso aqui. Ele pega a espada, vira assim, fica com a cara de idiota, assim, né? Puta, mano, é muito bom, cara. Então ele consegue balancear perfeitamente, assim, cara, o ambiente dramático do que tá rolando. Logo em seguida já tem todo o questionamento em relação ao terreno, então tem a parte da aventura, aí já mostra as armaduras que, tipo, né, que o Toshiro Mifune chega mó feliz lá, o que eu achei e tal, e os caras ficam putos pra caramba, né? E o outro fala, o cara não entende, né? Porque ele não passou por aquilo, né? Ele não lutou nas guerras ali, não sabe o que é o negócio, né? Que é inclusive a cena que tem, até retomando aquilo que a gente tava falando no começo, é a cena com o discurso socialista do filme, né? Uhum. Do tipo, real, esses caras pegam um samurai mesmo, eles matam mesmo. Roubam os caras. Eles são violentos, eles são perigosos. Você acha que eles são o Buda, né? Ele até fala um negócio assim, cara. Ele fala, você acha que esses caras são santos? Eles não são santos. Aí ele vira e fala assim, mas se eles são assim, quem é que tornou eles assim? Uhum. Ele mete o dedão na cara deles, fala, vocês são os samurais que fizeram isso. E aí, obviamente, você tem... Aí vem toda aquela parte política que a gente mencionou desde o início, fala... Kurosawa tá metendo o dedão na ferida e fala, a gente se fudeu na guerra, levamos uma bomba atômica na cabeça, tá todo mundo passando fome, todo mundo fudido. Quem foi que começou essa guerra? Quem foi que foi atrás dessa treta? Quem foi que carregou essa bandeira falando que o Japão era o país mais foda do mundo, falando que a gente ia conquistar o mundo e o caralho a 4 e agora tá todo mundo fudido? Foi vocês. Não foi a população, não foram os camponeses, não foi... sim. Não foi tanto que o Kanbei nessa hora aí, ele fala, né, você nasceu filho de fazendeiro, né, aí ele vaza assim, tipo, ele entende, né, ele entende a cagada, né. E olha que mesmo o cara mais sábio demorou pra pegar essa no ar. Ele se sensibiliza, mas ele por quê? Porque tem sensibilidades que você só vai ter se você passou na pele, né, e ele não passou por isso, né, foda. Todo esse rolê aí, cara, da relação deles com os agricultores, cara, puta merda, né? Aí que tá, tem esses lances de comédia, mas tem uns lances que nem a gente acabou pesadíssimo. De falar. É pesado, cara. Tipo, até o lance lá que o cara vai encontrar a filha lá com o rapaz lá, é sério aquilo lá. E, tipo, aquilo ali é antes da batalha final, cara. Sim.
Mas Deixa tensa a coisa, né? é um balanceamento perfeito, assim, o que você falou, cara. Puta, cara, você tá tenso, aí você fica triste. Aí logo em seguida já mostra o cara fazendo a bandeira, aí você fala, porra, legal. Aí você vê os caras treinando, aí você, tipo, vai num crescendo, aí tem um drama aí, sabe? Putz, cara, é muito foda, cara. E tipo, não é aquele negócio que, tipo, matou um cara, você, beleza, não, ali tem um peso, cara. Peso, não é... Cada personagem tem um peso ali quando Sim, morre. não é um... E mesmo os bandidos, cara, tipo... Cara, Sim. A morte dos caras pesa também, tipo, eles levam a sério, não é glamorizado, é guerra, cara. Isso aí você falou um negócio, cara, levantar essa bola dos bandidos é uma coisa que eu já queria falar. Porque, assim, realmente não é glamourizado, e inclusive você entende, assim, de subtexto no filme, que esses bandidos, beleza, eles são cruéis, sabe, eles vão atacar a vila, vão matar todo mundo e roubar a comida, etc. Mas, assim, cara, esses caras não são vilões que brotaram da terra para atormentar a vida das pessoas. Eles são o subproduto de um contexto. Eles são fruto daquele mundo que as pessoas estão vivendo. Exato. Foi a maneira que aqueles caras encontraram de sobreviver. São cruéis, são extremamente cruéis. Mas eles não estão fazendo aquilo de graça. No mundo cruel, né? Exato. Eles encontraram a maneira deles de sobreviver. E isso é um negócio que eu acho muito foda, cara. Não tem, assim, apesar de, que nem vocês falaram agora, em muitos momentos a gente ter essa leveza na narrativa e a gente ter bem definidos o tipo... os camponeses são as vítimas, os samurais são os heróis, os bandidos são os bandidos. Beleza, a gente tem isso bem definido. Existem esses momentos meio cinzentos, assim, esses pontos de intersecção em que você percebe que os samurais não são heróis, os camponeses não são vítimas e os bandidos têm motivo para ser bandidos. E Rafael, e é legal porque você entende um pouco isso também num diálogo que tá tendo o Kanbei com não sei quem, que o cara falou assim, não, esses caras aí também estão famintos e eles não vão pra lugar nenhum, eles vão atacar aqui e pronto. Porque eles têm que atacar, mano, eles vão morrer se eles não atacarem, é foda isso, cara. Tipo, esses caras vão morrer de fome. Você para pra pensar, e é o que a gente tá falando, foi, pô, eles são cruéis? Eles são cruéis, mas... Sim. A fome é mais cruel, entendeu? Se você precisa escolher entre matar e morrer, você vai matar. É a situação em que todo mundo tá ali. Todo mundo tá ali. O samurai que tá indo, os ronin que estão indo pra lá, pra receberem, tipo, comida como pagamento, os camponeses que só têm a comida também pra pagar, porque eles não têm dinheiro, são paupérrimos, e os bandidos que não têm porra nenhuma. Que vão matar pra não morrer. Pra pegar arroz, tá ligado? Exato. Não é de falar, os caras estão lá indo lá pra roubar riqueza, não tem riqueza. Roubar ouro, roubar... Comida, cara. Inclusive, é sempre bom lembrar que é esse trecho que inspirou o maior rip-off, né? O maior remake de Sete Samurais da história do cinema, que é o Vida de Inseto. Achei que você ia falar Mercenários da Galáxia. Eu achei que ia falar os 7, como que é? Magnificent Seven lá, os faroeste lá. Mas eu ia falar que logo em seguida, assim, tem mais uma cena de treinamento e tal, e já entra o intervalo, né, que a gente tava zoando. Então, não querendo ser muito geracional, mas sendo, né, pra quem é geração Z aí, não aguenta muito mais do que 1h30, o negócio, ele para bem, né, certinho ali, dá pra dar um... no banheiro, você pode fazer... Vai no banheiro, você pode parar pode fazer um lanchinho. E os caras também tinham que trocar o rolo, né? Tinha que trocar o rolo na época, né? Mas, pô, pra quem não conseguia ali, né, deu uma paradinha. E aí começa a ação mesmo do filme. O negócio do estandarte eu acho lindo, cara. Toda vez que eu lembro de estandarte nos filmes do Kurosawa, eu lembro de um dos finais mais bonitos que eu já vi no cinema. Já vi no cinema não, que eu já assisti, que é o final de Kagemusha. Nossa. Aquilo ali... Ó, Leandro, eu que não choro em filme, aquele também é um exemplo que eu quase choro. Você é um coração gelado. Você é um coração gelado. É difícil, viu? Mas esse filme é foda mesmo. Que a mulher dele abandonou. Aí que tá, vocês acham que abandonou mesmo? Então, não sei se... Deixa eu entender que sim, mas... Abandono, o que é? Então, parece mais que uma pontinha solta aí, que a gente não entende. Parece mais um sequestro / morte do que... porque o cara ia fazer o quê, né, também, né? Exato. Tem isso aí. Parece um lance meio, tipo, ela sumiu, eu não gostei,
E também não vou atrás. E também não vou atrás, entendeu? Porque japonês não... Tem essa não coisa lida de dar com o braço sentimentos. torcer e tal, nessa É. coisa. Né? Que aí o ator falou que ficava perto ali daquele fogo ali, o cara não conseguia. O cara se queimou, né, por dentro, né? Só do de ficar fogo, respirando, né? Tiveram que fazer aquela cena 2 vezes. Outra cena que também fizeram só que 3 vezes foi a cena do moinho lá, que, cara, aquela cena também é foda. Puta merda, meu. Porque assim, é a dinâmica da direção, cara. Tá aquela coisa trágica, aí a mulher dá o bebê pro Mifune, aí você consegue ver tudo, assim, cara, no mesmo quadro, assim, a mulher caindo, o cara catando e... Meu, é muito... Cara, mise-en-scène foda. Né? Cara, a capacidade de enquadramento do Kurosawa é um negócio, assim, fenomenal, né? O cara, ele tinha os ângulos certos pra tudo. Entendeu? Nada era feito de forma aleatória, né? Esse filme não tem uma tomada, assim, que seja... Jogada à toa, jogada, né? Não, tudo é pensado, cara. Que, inclusive, até falando sobre essa questão de tomada, né? Eu mencionei que a gente ia falar sobre isso. A gente tem que levar em consideração, especialmente na cena da batalha final, uma coisa que o Kurosawa, assim, também mudou a percepção do cinema como um todo, foi no uso e posicionamento de múltiplas câmeras para filmar um mesmo take, sim. Né? Uhum. E porque assim, é isso que a gente queria dizer desde o início, quando a gente falava que o Kurosawa ele tem uma espécie de dinamismo do cinema ocidental. Não, cara, ele inventou esse dinamismo. Uhum. O posicionamento de câmera, especialmente naqueles últimos takes da batalha, quando tá chovendo pra cacete e os caras já estão, cansando, já morreu uns 2, 3 deles, e você tem aquela tensão final dos últimos cavaleiros dos bandidos chegando na vila. Cara, tudo começa, assim, você vê o ritmo da batalha acelerando, e ele atinge esse auge nesse momento. Acho que pro espectador contemporâneo, talvez seja meio pueril a gente falar isso, especialmente porque hoje a gente fala, na era digital do cinema, a gente não tá só falando de 25 câmeras posicionadas ao mesmo tempo, sabe? E a gente tá falando de coisas que são criadas e resolvidas na sala de edição digital. 54, velho, você ter o quê? 3, 4 câmeras posicionadas para você pegar todos os takes. Cara, 3, 4 câmeras para você filmar um take. Cara, era uma coisa de outro mundo, entendeu? Que tipo de diretor tinha a chancela para alugar 3, 4 câmeras de uma vez para filmar uma única cena? Kurosawa, cara. Era uma coisa muito diferente. A mesma coisa que você comentou lá dos Nibelungos, né? Cara, pra ter o... né? Exato, cara. Pra tem você que ter cacife, né? Você tem que ter cacife para se bancar, cara. E a essa altura, Kurosawa já tinha. E assim, você vê que não era só um desperdício, como talvez fosse na mão de outros diretores, do tipo, não, quero 50 câmeras para colocar, para filmar essa única cena. Não, cara, assim, o cara revolucionou a decupagem no cinema. É o que a gente acabou de falar. Nada é desperdiçado com o Kurosawa, cara. Tudo é deliberado, tudo tem um motivo, tudo tem uma razão de ser. E essa nova proposta de você filmar uma mesma cena por diferentes ângulos, usando por diversas câmeras ao mesmo tempo, cara, se isso não é uma mudança assim assintosa na história do cinema, eu não sei o que é, né? E uma coisa, cara, que nessa batalha aí, na cena final aí da batalha, cara, uma característica assim que eu acho, desde da primeira vez que eu vi Sonhos, ou da primeira vez que eu vi Kagemusha, cara, que sempre me impressionou no Kurosawa, é esse lance que ele tem, bem particular. Talvez o Tarkovsky tenha um pouco, mas assim, parece que a natureza, você vê a natureza viva mesmo nos filmes dele. Ele sabe aquele negócio da poeira, ele sabe fazer aquele vento que você vê que tem vida, aquele negócio, a chuva, a água, água, a lama, tudo, né? tudo, cara. Nossa, meu. Tudo é movimento, né? Que inclusive, assim, embora seja um filme lindíssimo, às vezes me dá um apertozinho no peito, aquele último roteiro que ele não conseguiu realizar, que é o Ame Agaru, o Depois da Chuva. Depois da Chuva. Que esse era um filme que esses elementos naturais, eu acho que eles fariam toda a diferença. E eu acho que faltou um pouquinho da sensibilidade. Como eu disse, eu ainda acho um filme lindíssimo. Eu gosto também. Mas ainda acho que faltou um pouco daquele feeling que só o Kurosawa tinha. Inclusive essa parte
essa parte da natureza, eu acho que ela é mais explícita, por exemplo, em Dersu Uzala, que é um filme sim. Né, que é um filme que trabalha todo em torno da questão natural. Mas mesmo em Os Sete Samurais, essa coisa dos elementos também pesa muito, né? Especialmente aí, eu retomo de novo, eu acho a conclusão da batalha, aquela cena na chuva, ela é uma coisa interessante, porque a batalha já era uma coisa pesada, tensa, só que o que eu sinto é que o Kurosawa queria dar ele queria fazer um double down, sabe? Do tipo, se vocês acham que foi tenso até aqui, olha agora que vai começar a chover. E tudo fica enlameado e, tipo, a própria cena ela fica meio nublada, então parece um negócio ainda mais caótico, parece um negócio ainda mais visceral, com toda aquela coisa da chuva caindo, da lama no chão. E, cara, começa... É isso que é foda, pensar nisso. 54, preto e branco, o cara primeiro filma no escuro, depois filma na chuva, e você entende tudo o que tá acontecendo ali, tá ligado? Todo esse lance também da geografia do lugar você entende, sabe? Você sabe cada ponto que você tá situado não é uma coisa... ali. Você sabe que aquele lugar é do arrozal, aquela hora da cerca, aquele outro lugar é da entrada ali, das árvores ali. Você não fica perdido em lugar nenhum, cara. E de novo, né? Puta exercício de decupagem, de roteiro, quando você para pra pensar que toda a geografia do lugar foi ensinada para nós enquanto a estratégia de defesa estava sendo definida. Então ele já estava mostrando pra gente, falou, ó, isso fica aqui, isso fica ali, isso tá aqui, isso tá lá. E tal coisa é problema por causa disso. E quando o pau começa a quebrar, você não precisa se localizar na cena. Tem uma coisa, assim, fazer um comparativo, que é um filme que eu gosto muito, especialmente pela batalha final, que é a versão do Takashi Miike pro 13 Assassinos. Que tem uma batalha final que, assim, é alucinante. É alucinante mesmo. Só que pra você se localizar naquela batalha, velho, você não localiza. Você fica, tipo, só curtindo os caras se fatiando. Porque você não tem noção do que tá acontecendo. Você vai ter noção, tipo, na última cena, quando os caras saem da vila e eles vão se enfrentar, tipo, no matinho do lado de fora da vila. Sim. Em Sete Samurais, cara, isso não acontece. Você sabe exatamente onde você tá. Você sabe exatamente onde você tá e o que tá acontecendo o tempo todo. É, onde o Kanpei deixou o arco e flecha, que é o mesmo lugar onde que o Kiko pegou aquele negócio das espadas. Mas pra que você precisa de tantas espadas? Não, eu preciso matar os caras lá, que negócio que tem ali, né? Exatamente. O plano ali da armadilha é interessante. É que chega um momento que aí nem os caras estão caindo mais, né? Aquela ratoeira que eu falo ali, naquele plano da ratoeira ali, né? Tudo tem um limite, né? Antes da gente meio que fechar encerrar, esse negócio, né? Que assim, né, nesse rolê aí antes da batalha, cara, que aí tem um plano que depois que tem toda aquela treta, aquela briga ali do rapaz com o que pai acaba da menina. Já o Não, primeiro. eu tô falando antes. Eu tô falando na véspera da luta final ali. Tem todo aquele rolê, aquela briga mesmo que teve ali deles ali, aquela coisa de insulto e tal, bem tenso ali, né? Dramaticamente é tenso, né? Sim. E aí foca, cara, na hora que eles estão brigando, foca naquela fogueira, assim. E aí, de repente, começa a chover pra abafar aquela fogueira, cara. Como se fosse pra abafar aquela abafar briga, a treta. Pra você ter um vislumbre que, não, agora que vai começar outra treta aqui do negócio, cara. Aqui importa, né? Porque até ali era só desentendimento, né? Agora é pela vida mesmo, né? É muito incrível, foda. Cara. Linguagem cinematográfica perfeita, é o que você falou. É um filme impecável, cara. E pensar que... Fazer outro contraponto com os Nibelungos, né? E pensar que... Porque lá os caras quase morreram de calor, né? Aqui eles estavam gravando no inverno, cara. Quase morreram de frio. Imagina o Mifune com aquela roupa... Pelado, praticamente. No inverno, cara. Não, é foda. O homem era um touro mesmo, né? O que não fazemos pela arte, né? E a gente esqueceu de falar que tem o Nakadai no filme também, né? Tem o Nakadai também. O Nakadai, sim. Uma das grandes cenas de batalha de cinema, né, cara? Eu acho que pra não dar spoiler pra quem quiser ver, a gente não vai falar quem morre, quem não morre. Acho que é interessante aí o pessoal assistir.
Ainda bem que eu não falei lá no começo, né? Não, deixa pro pessoal aí. Eu acho que é uma obra-prima, cara, dos filmes de samurai. Se você se interessa por samurai, se você lê mangá, cara, tipo, gosta quer se embrenhar mais na parte do cinema, acho que é uma ótima obra pra começar mesmo, cara. Acho que não. Você não Olê, e precisa outra coisa que eu vou falar aqui, eu acho que o Rafael vão ter, mesma coisa que eu falei lá no Pulp Fiction, cara. É um filme tão grande que vão ter programas e programas falando do filme. Então não é uma coisa assim, tipo, não, cara, vão ter programas, a gente não falou muita coisa que já tinha sido dita em outros programas. Outros programas. É outra visão que a gente vai tentando perpetuar aí pro pessoal. Então não, e falar, legal. Por exemplo, quando a gente for falar de Han, por exemplo, as cenas de cavalaria, começou com esse filme, cara, tipo, sabe, porra, uns bagulho muito... Aquela hora que... Não, e fica legal, aqueles caras entrando lá e começando a jogar flecha no pessoal, não, você vê que tem... a câmera, cara, acompanhando aquilo, pô. Não... Foda, cara, eu até tinha te destacado, quase que eu esqueci. Uhum. Que eles estão defendendo um lugar aqui, aí a câmera sobe, e aí os cavalos estão passando lá atrás, aí eles estão correndo pra lá, e aí tá focando os cavalos lá atrás, e aqui embaixo. É uma cena assim que parece aquelas pinturas que você vê, assim, pintura japonesa mesmo, que tem aquele negócio de todo o espaço, assim, que eles colocam tudo na mesma imagem, cara. Sim. Porra. E lembrando que Han, quando a gente for falar dele, toda essa questão da conexão do Kurosawa com a cultura ocidental é uma das grandes adaptações de Shakespeare para o cinema, né? Total. Não vou falar que é a maior, não, tá? Mas fica subentendido, hein, pessoal? Sim, cara, eu acho assim, quando a gente fala de Shakespeare no cinema, beleza, você pode falar... A gente já falou? Já falamos. Você pode falar de muita gente, mas você tem que reduzir a 2 nomes, cara. E é engraçado porque um deles nem é um ocidental. Sim, que é o Orson Welles e o Kurosawa. Né? Então, e isso diz muito sobre o Kurosawa, entendeu? O cara nem ocidental e ele entende Shakespeare muito melhor do que muita gente aqui que deveria entender. Então, gente, a gente vai terminando aqui mais um Cinema Aventura. Eu queria muito falar desse filme, o Leandro também, e aí a gente convidou também aí que o Rafael, que tipo, vocês já entenderam, né? Que o cara ama. Então, eu gosto só um pouco disso aqui. Quem acompanha o Formiga também sabe da paixão dele pelo cinema japonês, pela cultura japonesa. E, cara, pra mim é top 5 aí de todos os filmes que eu assisti na minha vida. E olha que foi pra caramba, hein? Pra mim é top 5 aí. Com certeza. E tinha que falar desse filme de uma hora ou outra. Então, foi na hora certa. E só quero agradecer os meus amigos aí. Leandro, valeu por mais essa, hein? Valeu mais uma aí pra gente continuar falando de samurai e filme asiático de montão, cara. Isso aí. Rafael, valeu novamente aí. A sua tríplice coroa aí. E a música que eu vou pedir é... Não sei, não me veio nada na cabeça agora. Eu pensei em alguma coisa que eu pudesse pedir que relacionasse com Kurosawa, mas não me veio nada agora. Fica pendurado pra próxima, então. Põe uns taiko aí, põe uns taiko. Põe uns taiko, pronto, beleza, perfeito. Não, vai ser concedido esse desejo aí. Então, galera, daqui a 15 dias, Cinema Aventura retornando. Um abraço, até mais. Valeu. Tchau, tchau.